Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. No Evangelho segundo São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho nos faz pensar que o senhorio de Deus sobre o homem não é uma dominação despótica, ou seja, Deus não é senhor do ser humano para humilhar o ser humano, para se manifestar soberano, para sobressair diante do ser humano. É assim que acontece entre os seres humanos. Nós competimos porque queremos dizer que somos melhores do que os outros, porque queremos dizer que não somos inferiores aos outros, mas o senhorio de Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não entra numa competição com o ser humano. Ele não precisa disso e ele não deseja isso. Portanto, o senhorio de Deus não é uma vitória de Deus sobre o ser humano. Muito pelo contrário. O senhorio de Deus sobre o ser humano é a verdadeira vida do ser humano valorizada. É por isso que Jesus diz que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Porque Deus não é contra o ser humano. Mesmo quando Deus se coloca na sua soberania, mesmo quando Deus nos dá mandamentos, na verdade Deus nos liberta. Por isso, como dizia Santo Irineu de Lyon, a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a glória de Deus. Por isso nós vemos nesta passagem que Jesus defende seus companheiros, seus discípulos, tanto quanto Davi no passado, que ele cita, também atende à necessidade de seus companheiros. Vejam, ele diz a estes homens que implicam com os discípulos que colheram espigas no dia de sábado, porque sábado não se pode trabalhar. O problema não é eles comerem as espigas que encontraram, o problema é que eles colheram, tiveram que colher para comer. Então, se diz que esse ato de colher é um trabalho, e não se pode fazer isso. Comer poderia, não poderia colher. É interessante. É um raciocínio muito mesquinho. Parece que submete Deus a uma lógica muito pequena, como a nossa. E então, Jesus cita Davi dizendo: Vocês não conhecem, nunca lestes, o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade. Comeram os pães que só é permitido aos sacerdotes comer. A necessidade se torna uma coisa que Deus leva em conta. Deus se importa com a necessidade do ser humano. Por isso Deus não faz o seu domínio, o seu senhorio, ser, na verdade, um ato que prejudica o ser humano. De maneira nenhuma. Nem quando pede sacrifícios. É curioso que diz ali que Davi comeu esses pães e deu aos seus companheiros. Isso me faz lembrar
a passagem eucarística na qual Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Se Deus se dá a si mesmo por inteiro no seu corpo, por que é que Deus iria se importar de dar ao ser humano para o seu alimento aquilo que foi dado e foi criado para o ser humano? Então é necessário que a gente não degenere o mandamento de Deus, que a gente não dessacralize as coisas sagradas. As instituições são sagradas porque estão a serviço do ser humano que é sagrado para Deus, porque já era, por ter imagem e semelhança sua, e mais ainda, porque o Verbo se encarnou e veio redimir a criatura humana. Então o ser humano tem alguma coisa a oferecer neste culto que nós prestamos a Deus. Por isso, não existe sábado sem o ser humano. E a passagem final do que Jesus diz é muito interessante, porque coloca num grau de muita importância duas realidades ou duas pessoas: o ser humano e o Filho do Homem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o Filho do Homem, o Verbo encarnado, é Senhor do sábado. Estas palavras podem provocar a nós certa confusão, certa dúvida, e penso que isso nos faz bem. Precisamos meditar mais sobre o significado daquilo que Deus nos pede, para que a gente não se apegue às indicações que são, às vezes, notas de rodapé, e não propriamente aquilo que Deus pede de verdade. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.